Fala, minha família! Como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Quem assistiu o primeiro episódio sabe que eu não posso falar alto. Vontade aqui já era dar um grito, um tei! Eita, que é forte, tá muito forte. Mas não posso porque a família tá dormindo. Tô aqui desde 5 horas da manhã acordado, esperando o sol se pôr para poder dar uma qualidade melhor pro vídeo. Porque eu não sei se você sabe, a melhor iluminação que existe para gravar é a luz natural, é a luz que Papai do Céu fez. Você quer decolar? Você quer ter uma vida extraordinária, voar e chegar mais alto? Quer? Então você primeiro tem que assistir o primeiro episódio, que foi ontem. Tem que ir lá e assistir, porque tem coisas que eu vou falar aqui já no segundo episódio, que se você não assistiu a primeira, eu vou ter que ficar recapitulando, né? E isso é chato para quem já assistiu, para quem está acompanhando. Então, se você quiser viver uma vida extraordinária, decolar, viver uma vida nas alturas, você precisa acompanhar essa série de vídeos. O título de hoje é Aproveite a Queda. E você, lá para metade do vídeo aqui, né, que esse vídeo aqui deve ter, igual o vídeo de ontem, deve ter mais de 1 hora de duração, com certeza. É, Lá para metade é que eu vou começar a falar sobre o título. Talvez é lá para metade que você vai começar a entender o porquê desse título. Aí você fala assim, Elvis, por que mais de 1 hora de vídeo? Porque olha só, se você quer gerar transformação na tua vida, não adianta você assistir vídeo de 10 minutos no YouTube, que não vai mudar a sua vida. Ó, o vídeo que eu gravei ontem, que tem 1 hora e pouco, não sei se tem 1 hora e 20, 1 hora e meia mais ou menos, o vídeo de hoje também vai ter. Já estou dizendo aqui, porque tem gente que começa e não termina, porque ele não entende que o fim das coisas são mais importantes do que o início delas. Tem gente que começa muito bem e termina mal. Tem gente que começa meio que capengando, mas vai até o final. Ele vai, entende? Então, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo até aqui, elas vão sair. Elas vão embora. Porque elas querem vídeo de 5 minutos no YouTube, no Instagram, sabe? Elas querem mudar as suas vidas com vídeos curtos. Não vai mudar. Tem gente que está depressiva e ansiosa, aí ela assiste um vídeo de 10 minutos de alguém famoso, aí o cara faz ela chorar, você entende? E ela se sente bem. Por quê? Porque quando você se machuca, você chora, o choro é o quê? É algo que Deus te deu, é algo que Deus deu pra gente para ajudar a amenizar a dor, sabe? Porque o choro, as suas lágrimas, é para você dar uma, sabe, dar uma aliviada, porque você chora, então parece que melhorou um cadinho, até melhora, porque ajuda, né? Mas não cura, não cura, você tem que ir para o hospital, você tem que tomar uma injeção, você tem que, sei lá, tomar um remédio para dor, mas a lágrima ajuda. Então, a pessoa vai lá, um vídeo de 10 minutos, que mexe na tua ferida, mexe na tua dor, e aí você chora, e você sai dali achando que melhorou. Por que você sai achando que melhorou? Porque você chorou. Mas na verdade só futucou a tua ferida e não te deu uma ferramenta, não te deu um remédio para curar de fato a sua dor. Você entende? Então, se você quer decolar, viver uma vida extraordinária em todas as áreas da sua vida, meu amigo, vai ter que ter investimento. Falei igual o bispo da Universal agora, né? Minha amiga, meu amigo, vai ter, não tem jeito. Você entende? Então, olha só, antes da gente começar, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A gente está falando aqui sobre caixa preta, que é nada mais nada menos aquela caixa que existe no avião que você pega para ouvir o que os pilotos falaram antes do acidente, para você identificar o porquê daquele acidente. Ah, Evelyn, mas você já falou ontem, eu sei. Estou repetindo porque tem a ver com o vídeo de hoje. Aproveite a queda. Então, é necessário ouvir essa caixa preta. Então, a nossa cabeça é uma caixa craniana. Então, para você entender por que a sua vida está como está, você tem que abrir essa caixa craniana para você ouvir, para você identificar lá no cérebro o que é que você está fazendo, o que é que você fez, o que é que você, como é que você está vivendo, para você entender por que a tua vida está, como ela está. Então, a gente aqui, eu e você, nós vamos servir aqui como um perito
aqueles peritos que vão lá no lugar do acidente, onde teve o acidente aéreo, onde o avião caiu, para a gente juntar as peças para tentar entender, ouvir a caixa preta para tentar entender o acidente. Ontem eu não falei. O que é 155? 155 é o tempo, é a quantidade de horas mínima para você se tornar um piloto de avião. Então, antes de você voar, se entrar no avião para você voar, você até voa no simulador, mas ninguém te dá uma aeronave para você voar sem que antes você passe pela simulação, sem que antes você tenha 155 horas de teoria. Então você quer viver o extraordinário? Você quer voar? Quero. Então, meu amigo, vem para cá, ó. Vem para cá. Todo dia aqui vai ter um vídeo longo e profundo para te preparar para decolar. Então, se você for perceber, tudo, gente, tudo está ligado com o céu. Tudo está ligado com o céu. Olha só, eu anotei aqui só duas coisinhas aqui, ó. Primeiro, você já percebeu que, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui, eu vou subir ele para o YouTube. Olha só. Por que subir? A gente não precisa dizer, eu vou postar ele no YouTube, eu vou colocar ele no YouTube, mas os profissionais mesmo dizem assim, ó, eu vou subir ele para o YouTube. Olha só, subir. Uma outra coisa, a minha foto eu coloquei na nuvem. Olha isso. Os vídeos estão na nuvem. Olha só, a tecnologia da Terra está sempre se ligando com a tecnologia do céu. Por isso que a Bíblia diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você está entendendo? Existe um interruptor espiritual aqui na terra. Quando você aperta aqui, liga lá no céu. O Senhor está dizendo: você vai governar a terra. Quando é que você vai governar a terra? Quando você estiver vivendo o céu na terra. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Ontem eu falei de altar, porque altar está ligado ao sacerdote, né? E o trono está ligado ao rei. Você é rei. A Bíblia diz isso. Nós somos reis e sacerdotes. Eu te pergunto, onde é que está o seu trono? Onde é que está o seu trono? Sabe quando é que você vai começar a governar? Quando você entender que você é o piloto da tua vida. Então, essa série de vídeos que a gente vai gravar aqui é para pegar você, que é um passageiro da sua vida, que está sendo um passageiro nessa terra, e se tornar o piloto, o comandante da tua vida, da tua história. Então, olha só. Ontem eu esqueci de te dar uma atividade. Porque quando você assiste um vídeo longo, profundo, como esse, você precisa entender uma coisa. Você vai assistir e vai guardar 5% de tudo que a gente falou aqui. Agora, se você anota tudinho, no final você vai ter guardado aí, sei lá, uns 30%. Se você pega isso que eu estou falando aqui e você anota e compartilha com alguém, você guarda aí 80%. Agora, se você pratica isso que vai ser falado aqui, você guarda 100%. Então, ontem eu esqueci de passar uma atividade. Nós falamos sobre altar, nós falamos sobre ambiente. Então, você precisa assistir o vídeo de ontem, se você não assistiu, e você precisa fazer uma atividade. Qual é? Entrar no teu quarto e edificar um altar lá dentro para ter um encontro diário com Deus lá. Mas às vezes o dia é tão corrido, meu amigo, dá um jeito. Quem quer dá jeito. Quem quer arruma tempo. Antes de você dormir, dobre os seus joelhos lá e fala assim: eu tenho um altar. Então eu tenho um compromisso de ter um encontro com o Senhor. Eu tenho um altar edificado aqui no meu quarto. Antes de você dormir, dobre os seus joelhos lá e tira um tempo de oração com Deus. No seu trabalho, entra no banheiro no seu trabalho, edifica um altar lá e vai orar ao Senhor. Vai buscar o Senhor lá na hora do almoço. 10 minutos, 15 minutos, o que é isso? Faça isso, porque aí a tua vida vai mudar. Então vamos para frente, gente. Entrando aqui no vídeo de hoje, eu queria falar sobre algo que trava a nossa vida e a gente precisa destravar isso, que se chama crenças dominantes, crenças limitantes. O que é isso? Na nossa infância, a gente viveu algumas experiências com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. E aí, na nossa cabeça, no nosso subconsciente, às vezes tem situações que você lembra e tem situações que você não se lembra. Então isso acaba criando, enraizando no seu subconsciente as crenças limitantes, que na neurociência eles chamam de sinapses neurais.
E aí eu fiz um curso com Augusto Cury, que todo mundo conhece, um cara, um psiquiatra, um cientista, né, sensacional. Ele chama de janela killer. O que que é isso? Por exemplo, ele fala que uma paciente dele, ela foi sequestrada e ficou no cativeiro. E dentro desse cativeiro, ela não tinha mais medo de morrer, ela não tinha mais medo de ser estuprada pelos sequestradores. Sabe qual foi o pavor que tomou conta dela no cativeiro? Aranha. O medo dela era de que uma aranha aparecesse naquele cativeiro e atacasse ela e picasse ela. Porque uma janela do subconsciente dela abriu. Porque existem janelas no nosso subconsciente que elas só vão abrir quando você vive a experiência, porque você relembra. Você entende? Se você for ver, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente leu, de tudo aquilo que a gente buscou em Deus. Na hora certa você se lembra. Você entende? Porque vai lá para o seu subconsciente. Então, o, você vê, a pessoa não tinha mais medo de uma agressão, de violência, de estupro, de morrer, de não ver mais a família. Não, ela estava com medo de uma aranha. Então, é uma janela que abriu. Então, crenças dominantes, crenças limitantes, também funcionam desse jeito. Existem coisas que você viveu no seio familiar e tem coisas que você não se lembra, que vai ser ativado em algum momento da sua vida. E às vezes você já está vivendo eh, a consequência dessas experiências que você viveu e que você nem sabe. Então eu separei aqui algumas situações. Por exemplo, você veio de uma família que você nunca teve falta de nada, sempre teve prosperidade, a geladeira da sua casa sempre teve comida, você sempre estudou em boas escolas, seu pai sempre foi uma pessoa assim que administrou muito bem o dinheiro da família. Você nunca ouviu do seu pai dizendo assim: meu filho, eu não posso dar porque eu não tenho dinheiro? Gente, a maioria das pessoas não viveram isso. A maioria das pessoas, como eu, viveu o seguinte: filho, papai não pode te dar. Eu, por exemplo, eu não lembro de eu ter um carrinho para brincar. De verdade, eu não lembro de ter um presente legal do meu pai. Eu nunca tive festa, sabe? Festa de bolo, de aniversário, de convida todo mundo. Nunca tive. Porque meu pai sempre teve ali as coisas muito, muito limitadas, sabe? Era sempre ali para pagar o aluguel e para comer. Meu pai foi ter casa própria, que na verdade ele nem comprou, foi construído, né? E eu digo que foi até um milagre a forma que a gente teve a nossa casa. Eu fui ter quarto depois de maior de idade. Foi que eu fui ter um quarto. E na verdade era um quarto para dividir para três: meu irmão, minha irmã e eu. Então eu sempre dormi na sala com os meus irmãos. Forrava aquele monte de colchão na sala para todo mundo dormir. Você entende? Era um no sofá e dois no chão. Então eu sempre tive escassez em toda a minha vida. Sempre vi meu pai ralar muito, acordar cedo e chegar à noite. Acordar de manhã para trabalhar e chegar à noite. A gente sempre estudou em escola pública porque não tinha condições. Então, eu sempre ouvi muito, você deve ter escutado muito seu pai ou sua mãe falar: dinheiro não dá em árvore, não. Apaga essa luz aí que seu pai não é sócio da Light, né? Agora não é mais Light, mas agora é Light no Rio, né? Aqui onde eu moro, São Gonçalo, ainda é, agora é Anil, a Léo, sei lá. Então, a gente sempre ouviu coisas do tipo. E aí você acaba crescendo achando que você vai viver a mesma coisa, porque existe algo chamado vínculo social cíclico. O que, que é o vínculo social cíclico? Você tem uma tendência a viver aquilo que os seus pais viveram. Você tem uma tendência a reproduzir, porque tem gente que fala assim, essa é a minha opinião. Não, essa é a minha opinião e acabou. Na verdade, essa não é a sua opinião. Essa opinião foi construída no seio familiar. Essa opinião foi construída pelo grupo, pelo ambiente onde você foi criado, onde você vive, onde você foi gerado. Você entende? Então, por exemplo, você vai para uma faculdade e aí
O professor, ele vai lá e insere na cabeça dos alunos a questão marxista, porque o cara é marxista. O cara não apresenta uma outra visão, ele não apresenta o contraponto. Você entende? No direito, eu sou jurista, no direito existe o princípio do contraditório. O que é isso? O cara foi pego em flagrante cometendo um crime. Ele tem o direito de apresentar a defesa dele. Ah, mas o cara foi pego em flagrante, não tem problema. Existe o devido processo legal. O que é isso? Vai se passar. O cara é inocente, até que se prove o contrário. Então ele vai apresentar durante todo o processo a sua defesa. Ele tem direito a advogado. Se ele não tem direito de pagar um advogado, o Estado paga um advogado para ele. Ou seja, é o direito que o cara tem de se defender. Então, o professor, ele não apresenta o contraponto. Na igreja funciona também assim? Funciona. A pessoa vai apresentar uma corrente, ainda que seja a corrente majoritária, ou seja, o que a maioria acha, não se apresenta o outro contraponto. Então, a pessoa ouve de uma pessoa que ela tem como referência, a opinião dela é a opinião dela que ela vai abraçar. Então ela não vai nem pesquisar, ela não vai nem indagar, ela não vai nem perguntar, calma aí, por que isso? Não, ela aceita de pronto e bola para frente. Então aquilo que você viveu, que você herdou de educação ou que você viveu dentro do seu ambiente familiar, você tem uma grande chance de reproduzir isso. E você vai entender melhor aqui para frente. Olha só, suas crenças influenciam seus resultados. Então, o que são crenças limitantes? São situações que você experimentou no seu seio familiar que você acabou trazendo para a sua vida como uma verdade. Dinheiro é do diabo. Quem é rico é arrogante. Quem é rico é prepotente. Dinheiro é do Satanás. Sabe? Rico não vai entrar no céu. Dinheiro é sujo. Esses dias minha filha falou para mim, papai, por que o dinheiro é sujo? Eu falei, minha filha, dinheiro não é sujo. Não, mas a mamãe falou que dinheiro é sujo. Eu falei, não, dinheiro não é sujo. A nossa mão, falei para ela, a gente toca nas coisas. Por que a gente está usando gel, filha? Porque tem, né, o vírus pode estar na nossa mão, tem sujeira, micróbios na nossa mão. Então, quando muita gente pega no dinheiro, então o dinheiro fica sujo, assim como uma folha, assim como um caderno, assim como o celular. Se passar pela mão de todo mundo, o celular vai ficar sujo. Por quê? Porque a gente cresce achando que dinheiro é sujo. Você entende? Então, isso é uma crença limitante. Por exemplo, o judeu, ele cria o seu filho para ser rico. O povo judeu, povo escolhido, né? Ele cria o seu filho para ser rico. Ele está no restaurante, ele chega para o filho dele e fala assim, filho, vai lá, negocia lá, diz que você vai pagar à vista. Vai lá. Então a criança de 8, 9, 10 anos vai lá e paga. Ele dá dinheiro na mão do filho. Por quê? Porque ele está treinando o filho para ser rico. E você não foi treinado para ser rico. Você foi treinado para ser pobre. Lógico que eu não estou generalizando aqui, mas você nasceu numa família que tinha limitações, uma família que gerou crenças em você que te limitou. Por exemplo, quando você quebrou um copo quando era criança, sua mãe falou o quê? Ô, meu filho, mamãe compra outro, mamãe limpa aí o chão. Quando você deixou um copo cair no chão, quebrou, seu pai falou o que para você? Ô, meu filho, glória a Deus. Ó, cuidado para não cortar seu pezinho. Deixa comigo. Ele falou o quê? Seu burro. Você só faz besteira. Eu falei para você não quebrar, para você ter cuidado. Eu falei para você. Uma outra coisa, às vezes nem acontece o acidente. O filho pega o prato, pega o copo, aí ele vai levar, fala assim, filho, você vai quebrar isso daí, você larga isso aí que você vai quebrar isso aí. Ou seja, a criança, você não podia fazer nada que seu pai duvidava de você. Você entende? Você não podia fazer nada que sua mãe duvidava de você. Sai daí, você vai quebrar isso daí. Você só faz besteira. Você não faz nada certo. Você entende? Então tudo isso gerou uma crença limitante. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Olha só, essa série de lives vai fazer o que com você? Essa série de lives, de live não de vídeo, porque seriam lives e eu resolvi fazer vídeo normal, é, vai fazer o que com você? Eu vou te entregar ferramentas
eu falei, não adianta eu pegar aqui e ficar pregando mensagens motivacionais, que você vai acabar o vídeo e falar, nossa, recebi, fiquei, olha que palavra, e eu não te entrego nenhuma ferramenta para te ajudar a vencer o que você está vivendo. Então aqui eu vou te dar ferramentas para quê? Essas ferramentas você vai usar essas ferramentas para você reconfigurar a sua mente. Por quê? Lembra que eu falei que ontem eu falei que Adão era jardineiro? Quando Adão peca, ele é desconfigurado. Por que, que ele é desconfigurado? Porque ele sai do jardim e agora Deus vai colocar querubins e uma espada flamejante, que eu vou falar mais para frente aí em algum vídeo. Que espada era essa? Quem era essa espada? E essa espada passou a guardar o caminho de volta para a árvore da vida, ou seja, de volta para a eternidade com Deus, de volta para o relacionamento com Deus. Então, Adão foi desconfigurado. E o segundo Adão, que é Jesus, veio para reconfigurar isso. Por que é que ele veio para reconfigurar? Porque a Bíblia fala o tempo inteiro sobre a mente, sobre pensamento, sobre imaginação. Você precisa colocar o capacete da salvação para proteger a sua mente, para reconfigurar a sua mente. Então, essas ferramentas que eu vou te entregar é para que você seja o piloto da sua vida. Então, eu vou te ensinar a governar, a pilotar a sua mente para você destruir a ansiedade, para você destruir a depressão, para você destruir o estresse, a angústia, a dor. Então eu vou te preparar para você governar a sua vida em todas as áreas, para você governar a tua mente, para que haja saúde emocional, para que você possa viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus. Então olha só, ontem eu li sobre uma matéria muito interessante. O que, que acontece? Existe algo chamado placebo. O que, que é placebo? Placebo é quando você quer fazer um teste e você pega você faz um remédio com tipo farinha de trigo, com fubá. Então fizeram um remédio com farinha de trigo, né, que é o placebo, e deu para um grupo de pessoas e falou assim, olha, isso daqui é um remédio que as pessoas tinham uma certa dor, né? Se eu não me engano, era no fígado, era alguma doença que eles tinham, e falou: ó, esse remédio aqui é para aliviar a dor. E deram para as pessoas. 80% das pessoas sentiram alívio. Mas olha só, não era remédio, era farinha de trigo, era fubá. Eles sentiram alívio. Pegaram o remédio de verdade e deram para um outro grupo de pessoas e falaram o seguinte: olha só, isso aqui é um remédio que foi preparado e vai ser testado em vocês. É a primeira vez que está sendo testado. O remédio era de verdade. As pessoas pegaram esse remédio e 20% sentiram alívio, o resto não. Então, olha só, 80%, 80% falaram que era um remédio que surtia efeito e 80% sentiram alívio, mas era fubá, era farinha de trigo. E o outro grupo, que era remédio de verdade, e falaram o seguinte: a gente não sabe se surte efeito, a gente vai fazer um teste. E era remédio que fazia efeito. Então, não fez efeito em 80% das pessoas. Então, por quê? Por que é que as pessoas sentiram alívio tomando um troço que não era remédio? São as crenças. Você entende? Então, as suas crenças influenciam nos seus resultados. E por que é que tem pessoas que estão passando perrengue financeiramente falando? Porque a crença está limitando o seu resultado. Porque você está trabalhando no emprego que você ganha um salário mínimo, você acha que vai ser isso para sempre, porque o seu pai viveu assim. Você entende? Porque a sua família sempre foi assim. Então, olha só para você entender, eu vou te entregar aqui algo que vai mudar a sua vida agora. Algo que você vai ficar de boca aberta com o que eu vou compartilhar aqui com você agora. Olha só. Você está dizendo assim: eu não sou bom em nada. Elvis, eu não sou bom em absolutamente nada. Isso é mentira. Não, Elvis, não é mentira. Meu Deus, se vocês viram como é que tá meu gato aqui, tá todo assim, ó, a coisa mais gostosa do mundo. Assim. Então, olha só. Elvis, eu não sou bom em nada. Você não é bom em nada porque você não quer, mas você pode. E é mais fácil do que você
possa imaginar. O que eu vou falar para você aqui vai te deixar maluco, vai mudar a sua vida. Ah, Elvis, fala logo, calma, eu vou falar. Por que que vai mudar a sua vida? Porque a partir de agora, em pouco tempo, você vai se tornar um especialista aonde você quiser. Ou melhor, escuta o que eu vou dizer. O que eu vou falar aqui para você vai tornar você praticamente um número um numa área. Quando alguém na sua cidade pensar assim, cara, quem é o cara top nessa área? Vão dizer, é fulano, que é você. Quer ver? Olha só. Vamos supor que você seja, sei lá, você é um pregador. Você quer ser um pregador. Aí você fala assim, eu vou ser um pregador, quero ser um pregador da palavra. Aí você olha, tem quantos pregadores aí na sua cidade que são conhecidos, que são famosos? Aí você fala assim, tem um monte, tem mais de 1.000, tem 2.000, 3.000 pregadores. Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui você pensa, quantos pregadores tem aqui? Então, o que que você vai fazer para você se tornar um especialista na sua área? Você vai subnichar. O que que é nicho? Saúde é um nicho. é, o que que é nicho? É, saúde, sei lá, coach é um outro nicho. é, Deixa eu ver um exemplo aqui. Finanças é outro nicho. Então vamos aqui falar rapidinho de saúde. Saúde é um nicho. Aí você pega e coloca, por exemplo, CrossFit é um subnicho da saúde. Emagrecimento é outro nicho. Então, se você pega emagrecimento, tem milhões de pessoas vendendo cursos de emagrecimento, vendendo métodos para emagrecer, vendendo e-book para emagrecer. Então, você vai disputar com centenas de pessoas. Aí você pega e fala assim: eu vou criar um subnicho de emagrecimento. Qual é? Para pré-adolescente emagrecer. Então, você vai criar um método para pré-adolescente emagrecer. Então, você vai disputar com quem? Com ninguém. Você é o líder do seu nicho. Você é o número um, porque só tem você falando sobre emagrecimento para pessoas, para pré-adolescente. Você está entendendo? Então, vamos aqui voltar para a pregação. Como que eu faço para me tornar o número um como um pregador? Você vai pegar uma área que na sua cidade não tem ninguém falando. Um exemplo aqui, escatologia. O que é escatologia, Elvis? É o fim dos tempos, é Apocalipse, aí tem lá Daniel, os livros que falam sobre o fim dos tempos, que profetizam o fim das coisas. Então, Apocalipse. O que você vai fazer? Você vai pegar 10 livros, escuta o que eu estou te dizendo, você vai pegar 10 livros dos caras mais tops que falam sobre Apocalipse. Aí você pesquisa aí, tem livros de americanos que é traduzido para o português, e você pega 10 livros e você vai ler esses 10 livros. Se você tiver foco e quiser mudar a sua vida, você vai ler um por semana. E não é só ler. Você vai pegar o livro, você vai ler, vai marcar. Você vai marcar tudo. Elvis, mas comprar 10 livros é caro. Gente, pega um cartão de crédito, parcela. Você não precisa comprar tudo de uma vez. Compra 3, compra um, sabe? Baixa em PDF, vai numa lan house, imprime, dá o jeito, meu amigo, dá o jeito. Joga por terra essas crenças limitantes, mas eu não tenho dinheiro, não tem como fazer. Quem quer dá um jeito. Liga para seus amigos que são pregadores. Você tem um livro aí de escatologia, de apocalipse? Tenho, me empresta. Então você vai pegar, você vai anotar as partes ali principais, você vai riscar tudo, você vai ler o livro. Depois você primeiro marca, depois você vai reler o livro e você vai anotar no papel, vai fazer um resumão, né? Um resumo top desse livro, dos 10 livros. Depois de você fazer isso com os 10 livros, pronto, parabéns, você se tornou um especialista em escatologia. Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar o seu Instagram e vai colocar assim, vai aí na biografia do meu Instagram, que é Elvis Breves, vai lá. Tá lá assim, ajudo pessoas a construírem a sua trajetória até o casamento. Então eu falo sobre namoro, eu falo sobre casamento. É disso que eu tenho falado. Entende? Eu criei um outro Instagram onde eu estou ajudando as pessoas a destruírem a sua ansiedade. Isso aqui que eu estou falando aqui, essa série de vídeos que eu vou gravar aqui, é para ajudar você a sair do futuro e abandonar o passado.
é fazer você viver o presente. Então eu estou aqui para destravar você, fazer você decolar. Você entende? Então no outro Instagram eu estou falando isso, eu ajudo pessoas a destruir a sua ansiedade, sua depressão, a destravar a sua vida para decolar caixa preta 155. Então é disso que eu estou falando. Então você vai começar a, a, a mostrar, jogar para as pessoas o que é que você faz. O que, que eu faço? Aí você vai botar lá na sua biografia, vai criar lá alguma coisa do tipo especialista em escatologia. Caramba, ninguém vai falar, o cara é especialista. Aí você vai fazer vídeos curtos sobre aquilo que você está estudando, entende? Então você vai começar a jogar vídeos lá. Ah, milênio, o que que é o milênio? Milênio é um período assim assado que o Senhor tal. Aí você põe lá, é, anticristo. Ah, o anticristo. Ninguém vai. Apocalipse é um troço que as pessoas querem saber, mas as pessoas não leem. Pega qualquer pregador que você conhece, pergunta a ele se já leu um livro sobre escatologia. Não leu. Então você vai começar a receber convite para falar nas igrejas sobre escatologia. Aí o que você vai fazer? Depois de fazer um resumo dos 10 livros, você vai escrever um livro. Você vai escrever um livro, meu amigo. Ah, mas não tenho dinheiro para lançar. Isso é, tá vendo? Aí sempre entra. As crenças limitantes sempre entram. Meu amigo, se você escreve um livro, você não precisa lançar ele, você já tem um e-book. Você vende esse livro como e-book. Você entende? Ah, como é que eu faço para vender? Amigo, você bota lá, quer comprar o meu livro? Me chama no Instagram. A pessoa te chama no Instagram, a pessoa faz um pagamento lá faz um depósito, manda o comprovante, você pega o e-book e manda pro e-mail dela. Acabou. Daqui a pouco você conseguiu dinheiro, você lança o teu livro. Aí você vai fazer lançamento nas igrejas. Pastor, eu quero lançar meu livro aí. Ah, pode vir. Não precisa me dar nada não, pastor. Só vou vender o livro na hora. Meu, vai ter uma fila para comprar o seu livro. Então, com isso aqui você se tornou um especialista em algo e você está dizendo que você não é bom em nada. Você é bom sim. Você é um especialista em escatologia. Você está entendendo? Quando alguém na sua cidade pensar em escatologia, elas vão pensar em quem? Em você. Você se tornou uma autoridade. Você vai criar um canal no YouTube, você vai fazer vídeos, um por semana ou dois por semana. E vambora, meu amigo. Você está entendendo? Então, olha só. Já temos meia hora de vídeo aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o princípio da vulnerabilidade. O que é o princípio da vulnerabilidade? As pessoas, elas acham que elas vão ser respeitadas quando elas forem perfeitas. As pessoas querem mostrar uma perfeição que não existe. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos perfeitos. Jesus falou assim, olha, seja perfeito como eu sou perfeito. Jesus falou isso? Não. Jesus falou, sede santos como eu sou santo. E o que é santo? Santo é ser separado. Às vezes diz assim, ó, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a minha palavra não está nele. Meu amigo, você está em pecado só de você estar olhando esse vídeo agora, você já está pecando. Só de você respirar, você já está pecando. Por que é que você não morre fulminado? Por que você não morre? Por causa da misericórdia. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é você receber aquilo que você não merece. E o que é a misericórdia? É você não receber aquilo que você merece. Trocando por miúdos, você merece o amor de Deus? Não, mas ele te dá de graça. Você merece tomar um tei na tua cabeça e morrer? Merece. Por que você não toma? Porque Deus tem misericórdia. Então ele te dá o que você não merece e não te dá o que você merecia. Tá parecendo o discurso da Dilma, não tá? Mas você conseguiu entender? Então, quem é que diz que a gente tem que ser perfeito? É a religião. Quem é que diz que você tem que ser perfeito? É seu pai, sua mãe. E daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, o que é o princípio da vulnerabilidade? Olha só. Quem usa muito isso é o pessoal do stand-up, da comédia. E eu uso isso muito também e usava muito sem saber que isso era um princípio, era uma técnica. Então eu sempre gostei de brincar com os meus defeitos. Por exemplo, eu nunca tive apelido, de verdade. Eu nunca tive apelido na escola. Sempre tive nariz grande, sabe? E as pessoas buscavam apelidos dos outros com os seus defeitos, né? Não que ter um nariz grande seja defeito. Mas, por exemplo, minha careca. Ninguém brinca comigo de careca, porque se você me acompanha, já viu eu fazendo assim várias vezes. Eu sou careca. Então eu nunca tive problema com a minha aparência, nem com o meu nariz, nem com a minha calvície, nada, nunca tive.
Então eu me zoava. Quando os amigos me chamavam Tucano, eu falava, Tucano, olha aí. E aí não pegava, porque eu levava de boa. Então, às vezes, alguém falava assim, alguém soltou um pum aqui. Eu falava, soltou não, porque se tivesse soltado, ninguém ia sentir o cheiro, porque eu ia sugar todo o fedor. Então, as pessoas não conseguiam me zoar, entendeu? E por quê? Porque eu mesmo me zoava. Então, por exemplo, quando eu vou pregar um lugar, eu falo assim, pessoal, é, eu moro lá em Lodebar. Sabe onde é Lodebar? São Gonçalo. E todo mundo, kkk. Por quê? Lodebar era um lugar onde Mefibosete estava, né? Um lugar onde não produzia frutos e tal, aquela coisa toda. Então, é um lugar que ninguém quer viver, que ninguém quer morar. E eu brinco com isso. Eu falo, eu sou de São Gonçalo. Porque... E aí, na hora, quando eu falo isso, a plateia percebe que eu estou me igualando a eles. Por quê? Porque geralmente a pessoa que está lá em cima é uma pessoa, sabe, que está em uma outra posição. Não, a pessoa aí é pregador, esse aí é homem de Deus, esse aí é o tal, esse aí é profeta, esse aí é o tal. Não. Então, quando eu brinco comigo, quando eu mostro a minha vulnerabilidade, eu me igualo, eu acabo atraindo a atenção das pessoas e a pessoa acaba se sentindo no mesmo patamar que você. Ela percebe, há um gatilho mental na hora da pessoa dizendo assim: rapaz, essa pessoa é um dos nossos, é gente da gente. Acaba o culto, você não sai fora, você desce, atende as pessoas, conversa com elas, abraça as pessoas. Então, isso aí é gente da gente. Então, por que que no relacionamento, eu falei pro pessoal de namoro, né, que eu tenho um canal no Telegram, que você precisa entrar, vou deixar o link aqui embaixo, porque lá eu estou mandando conteúdo, então eu falo sobre relacionamento e estou mandando esses vídeos lá também, mandando muito conteúdo lá. Então, eu tô falando para ele, eu não vou deixar de falar de namoro. Por quê? Porque antes de você se relacionar com alguém, você precisa cuidar da sua saúde emocional, né? Ontem eu falei aqui que Abraão, ele, ele veio de uma cultura de Babel, Torre de Babel, tocar o céu. E aí Deus mudou o nome dele, não é Abrão, não é pai grande, agora é pai de muitos, agora é Abraão, pai de muitos. Então, o Nimrod queria tocar o céu com a torre, ele queria levar o nome dele. E o Senhor falou assim: não, você não vai construir torre, porque torre glorifica o teu nome, mas altar glorifica, santifica o nome do Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Quando Jesus estava na cruz, a cruz ela é vertical e horizontal. Então, para você estar bem no horizontal, você precisa estar bem no vertical. Você tem que estar bem com Deus para você estar bem com o próximo. Você entende? Tanto que por isso que Jesus salvou o ladrão da cruz. Por quê? Porque ele estava bem assim, ó, na vertical. Quando você está bem no vertical, você se relaciona bem com o outro. Jesus, ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que que ele perdoou quem estava na horizontal? Porque ele estava bem na vertical. Então não adianta. A pessoa começa a se relacionar e ela quer mostrar uma perfeição que não existe. Não existe, não existe essa perfeição. Então, eu tenho que permitir que o outro conheça quem eu sou de verdade. Então não adianta você falar assim, nossa, tô namorando fulano, fulano é perfeito. Por quê? Porque existe uma cortina, né? A cortina da paixão, primeiro, que é a cortina da paixão, que você não vê defeito nenhum, e o outro também não ajuda. Porque o outro não fala para você quem ele é de verdade. Porque aí, quando você fala para o outro quem você é de verdade, você permite que o outro também revele quem ele é. Porque aí as pessoas começam a namorar e a paixão, ela dura aí mais ou menos no máximo 2 anos, e elas vão se relacionando, se relacionando, se relacionando, e depois de 2 anos que essa cortina cai, aí a pessoa já está envolvida para o casamento e casa sem saber quem é o outro, sabe? Na loucura da paixão, ela casa e depois de 1 ano de casado já está separando. Por quê? Porque eu quis mostrar para o outro só as minhas qualidades e não mostrei os meus defeitos. Ó, vai começar a fazer sentido por que que o título do vídeo de hoje é Aproveite a Queda. Você vai começar a entender. E eu vou correr aqui já que está dando 40 minutos já de vídeo aqui. Então, olha só. Quando você não mostra a sua vulnerabilidade, o outro também não mostra. Então, quando você mostra, se abre um gatilho para o outro se abrir também. Entendeu? E aí você começa a falar. Olha,
eu vim de uma família assim, porque tem um vídeo que eu vou fazer aqui também, que se chama relacionamento de gabinete. O que que é relacionamento de gabinete? É uma comparação que eu falo com os antropólogos de gabinete, que eles estudavam a cultura do outro, mas eles não iam lá na cultura, eles mandavam assessores, ou seja, gente que não entendia da ciência da antropologia, para fazer anotações de uma outra cultura. Então, o antropólogo ficava no gabinete, recebia o relatório de alguém que não entende de antropologia, anotava, fazia as anotações, essa tribo come assim, se veste assim, caça assim, eles casam assim, eles têm deuses assim. E o antropólogo pegava aquelas anotações e ia estudar outra cultura. Depois ele entendeu que ele tinha que ir lá na outra cultura para entender a outra cultura. Ele tinha que andar com aquelas pessoas, se vestir como elas. Então, o que é o namoro de gabinete? O que é o relacionamento de gabinete? É quando eu não entro na cultura do outro. Por que eu não entro na cultura do outro? Porque o outro não deixa. Então ele não fala da família dele, ele não fala dos traumas dele, ele não fala das crenças dele, das crenças limitantes. Então, ele acaba não permitindo que o outro o ajude a sair dessa caixa, a sair dessa caixinha. Você entende? Lembra que eu estou falando aqui de caixa preta? Caixa craniana. Por que a gente diz assim, pensar fora da caixa? Por que pensar fora da caixa? É sair de dentro dessa estrutura aqui e conseguir enxergar do lado de fora. Você entende? Conseguir ter uma visão panorâmica da vida, do mundo e das coisas. O que é a Marilene Chauí? Ela é a filósofa, uma das filósofas desse tempo. Então ela fala sobre a reflexão filosófica. O que é reflexão filosófica? É você indagar o pensamento. Ou seja, você pensou algo, pensou. A sua mente, o seu cérebro falou algo, falou. Mas você tem que dizer por quê? Você tem que indagar, gente. Porque se você não pergunta, você não tem respostas. Se você não tem respostas, você vive o que está vivendo e vai experimentar sempre o que está experimentando. Então alguém chega para você e fala assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim porque é assim. Você fala, mas por que que é assim? É por isso que eu sempre falo, sempre vou em Gênesis. Por que eu vou em Gênesis? E daqui a pouco a gente vai voltar para Gênesis. Por quê? Porque é a origem, é o princípio, é onde tudo começou. Para a gente entender o presente, a gente tem que ir na origem. Então, por que é que existe essa lei? Por quê? Vamos lá na história dessa lei para entender o porquê. Então, quando o teu cérebro ele diz para você, você não vai ser rico. Aí você fala, por que que eu não vou ser rico? Porque o teu cérebro, eu vou falar aqui, porque antes da live, antes do vídeo de ontem, eu gravei uma live que ficou horrível, fiz aqui, a luz aqui de cima ficou horrível, então eu derrubei, por isso que eu resolvi não fazer live e fazer o vídeo assim, porque a qualidade ficou péssimo que eu fiz à noite. Então, eu vou refazer esse vídeo. E nesse vídeo, eu falei nessa live, eu falei o seguinte, que o teu cérebro, ele só entende como verdade aquilo que ele já experimentou. Aquilo que ele não experimentou, ele não tem como verdade. Ele não aceita o novo. Então, o teu cérebro, ele vai dizer, quando você pensa assim, eu vou ser rico. Aí o teu cérebro fala, não vai. Por que que não vai? Porque o teu cérebro nunca experimentou essa experiência. Então ele vai sempre fazer você viver a sua crença limitante. Então é por isso que eu vou te dar ferramentas, como eu já te dei uma aqui. Como eu já te dei uma. Você vai sair desse vídeo aqui e você já vai sair maluco. Eu creio, se você não ficou maluco com o que eu te falei aqui, da questão de você ler os livros e você se tornar um especialista na tua área, meu amigo, aí olha só, é bom até eu ter voltado. Depois que você começa a gravar conteúdo, botar no Instagram, botar no canal no YouTube, que você tiver uma audiência, você cria um curso. Que curso é esse? Primeiro faz lá o livro, depois você cria um curso. Que curso é esse? É um curso para você aprender sobre escatologia. Vai ter uma galera, uma cabeçada de gente querendo aprenda escatologia do zero. Você entende? Então um monte de gente vai comprar seu curso. Você vai ganhar dinheiro dentro da sua casa e vai ajudar as pessoas a saberem, a entenderem escatologia, a entender o que vai acontecer lá no futuro. E aí com isso você ajuda até pessoas a serem curadas da ansiedade. Por quê? Você vai dizer para elas, você é filho, você é herdeiro, e você é herdeiro de quê? Disso aqui, ó.
Você vai viver isso aqui, ó. O céu está esperando por você. Né? Na verdade, nem o céu está esperando, o céu já entrou em você. Isso aí, para você entender, você tem que assistir o vídeo, o vídeo de ontem. Então, olha só para você entender uma coisa. Olha como é que a crença dominante, ela acaba com a gente. Ela destrói os nossos resultados, elas travam os nossos resultados. Olha só. Eu, por exemplo, eu repeti a alfabetização 3 vezes. Lembra da antiga alfabetização? Eu repeti 3 vezes. Por que eu repeti 3 vezes? Porque eu não aprendi a ler. Por que eu não aprendi a ler? Porque eu tive uma professora na alfabetização, a primeira vez que eu fiz a alfabetização, que eu tinha dificuldade de aprender a ler. B com A, bó. B com O, burro. Eu não aprendia. Aí ela falou assim, você é muito burro. Você é muito burro, assim você nunca vai aprender a ler. Você não presta atenção. Teus colegas, todo mundo já está lendo e você não está lendo, porque você não presta atenção. Assim você não vai aprender a ler nunca. Isso gerou uma crença limitante no meu subconsciente de que eu não ia aprender a ler. E eu não aprendi a ler por nada nessa vida. Repeti a primeira série, repeti a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E aí meu pai me colocou numa explicadora, em um colégio lá na Venda da Cruz, na pracinha da Venda da Cruz. Você vê que isso foi tão forte, que eu lembro do local que eu estudava, era em frente à Praça da Venda da Cruz, em um portãozinho branco, você andava até o final do corredor, virava à esquerda, e no finalzinho tinha outro portãozinho, era a casa de uma mulher que ela tinha 2 turmas só. E ali eu estudei, e ali eu aprendi a ler. Ela, com todo carinho, foi lá e sabendo da minha dificuldade, ela foi lá. Só que isso aí, eu aprendi a ler e depois eu comecei a ter dificuldade de aprendizado. Sempre ali tentando aprender, mas sempre com muita dificuldade de aprendizado. Então isso virou uma crença limitante em mim. Ler em público. Meu amigo. Ah, Elvis, lê aí o parágrafo tal. Começava a tremer, só faltava cair no chão e dar estremelique. Por quê? Porque alguém falou, gerou em mim uma crença limitante. Só que aí, quando você conhece e entende as ferramentas, o que aconteceu comigo? Eu terminei. Ó, se eu quisesse estudar, ontem eu estava falando isso com meu sogro, se eu quisesse parar de estudar na quinta série, eu teria parado, meu pai e minha mãe não iam me cobrar. Não iam me cobrar em nada. Meu pai e minha mãe pararam de estudar na quinta série. Então, se eu falasse, parei de estudar, porque eu comecei a trabalhar cedo. Antes dos 18 anos eu já tinha carteira assinada. Então, o que eu fiz? Eu paguei escola particular da minha quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, primeiro ano, eu paguei para estudar. Segundo grau, eu fui a primeira turma a se formar no SESI de Niterói. O SESI montou um segundo grau, né, que hoje é ensino médio, né, o segundo grau, e eu fui a primeira turma a se formar no SESI. Então eu paguei para fazer o segundo grau. Depois fui para a faculdade, fiz direito, estudei lá 5 anos. Depois fiz uma pós-graduação em filosofia. Agora estou começando o curso de terapia familiar sistêmica. Então, por que eu estou te falando isso? Porque quando você usa ferramentas, você destrava essas crenças limitantes e você consegue fluir, você consegue ir além, você joga essas crenças limitantes por terra. Então, não importa o que você viveu, não importa o que falaram para você, você vai usar essas ferramentas e você vai destravar. Então, às vezes, é o que eu falei, você está vivendo situações que você não sabe nem porquê. Você deixa a vida levar, porque você está sendo passageiro da sua história. Um simples passageiro. Só que você, meu amigo, nasceu para reinar. Você nasceu para sentar num trono. Sabe, você vai sentar no trono e vai governar a tua vida. Você vai ser o piloto da sua história. Queria que você colocasse nos comentários aí. Eu nasci para reinar. Eu sou o piloto da minha história. Você vai colocar isso daí. Eita, meu Deus do céu. E eu fico aqui lembrando, eu agora em janeiro não, em janeiro, o último domingo de janeiro eu preguei na minha sede, na Assembleia da Vitória em Cristo.
E quem é que estava lá? Pastor Silas Malafaia, o meu pastor presidente. Preguei na sede com 6.500 e poucas pessoas. O pastor Silas ali, me ouvindo pregar. Gente, aquilo ali foi muito emocionante para mim, por conta de tantas coisas, mas eu não vou falar aqui todas, mas deixa eu te dizer uma aqui. Eu sentado ali, olhando aquela multidão, olhando o pastor Silas, sempre foi uma referência para mim, eu pensei, cara, eu um cara que não aprendi a ler, dificuldade de ler, travado para ler em público, falar em público, uma crença que jogaram em mim, que eu não era capaz, que eu todo mundo da minha sala sabia ler, eu era o único que não sabia, que eu nunca ia aprender a ler, e eu estou aqui agora falando para uma multidão. Só Deus mesmo, só a graça de Deus. Meu amigo, quando a graça de Deus te pega, você faz o que você jamais seria capaz nem de imaginar. Deus te leva. É por isso que Paulo fala que Deus é poderoso para te levar muito mais além daquilo que você possa pedir ou imaginar, segundo o poder que nós opera. Existe um poder operando em nós. Existe um poder que opera em nós, que opera na sua vida. E Deus vai te levar muito mais além. Quando? Quando você renovar o seu entendimento. Olha só. Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas, gente, tem uma vírgula aqui e um mais. Isso aqui é muito forte. Olha só. Paulo está dizendo, o cara que mais falou sobre a mente, o cara que mais falou sobre pensamento, o cara que mais falou sobre imaginação, o cara que mais falou sobre destravar a tua mente, o cara que mais falou sobre pensar nas coisas que são de cima, pensar no céu, porque Paulo foi no terceiro céu. Pensa num cara que voou alto, pensa num cara que voou alto. Por que é que Paulo é um cara assim extraordinário? Porque Elias foi arrebatado, mas ficou. Enoque foi arrebatado, mas ficou. Paulo foi e voltou. Você entende? Então por isso que ele foi o cara que sacudiu essa terra. Que sacudiu, que foi nos confins da terra e pregou em tudo que é lugar e arregaçou tudo. Por quê? Porque Paulo viveu o céu na terra. Ele foi lá em cima, trouxe o céu para a terra, falou: pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, traz para a terra aquilo que está no céu. E você tem que assistir o vídeo de ontem, porque isso que eu estou falando aqui, quem assistiu está entendendo tudo. Se você não assistiu, você tá ouvindo o que eu estou falando, mas não está entendendo a profundidade, porque a profundidade está lá no vídeo anterior, no episódio 1. E deixa eu aproveitar e pedir para você dar um like aqui nesse vídeo. Dá um like aí, comenta, comenta. No vídeo anterior, estava com cento e poucas visualizações lá, mas 20 e poucas pessoas deu like. A gente com a dificuldade de dar um like. Quando você dá um like, você está patrocinando para outras pessoas. O YouTube é uma pista, é uma rua, é uma avenida. E o meu vídeo é uma loja. Então, quando você clica no gostei, você está colocando como se fosse uma seta, assim, ó. Vem aqui, ó, entre aqui. E a pessoa que está passando essa avenida, ela entra. Você entendeu? Então, olha só. Paulo disse assim, ó. Não vos conformeis com este mundo. Cara, você não pode se conformar com a vida que você está vivendo. Não pode. Você tem que desejar sempre mais. Tem que desejar sempre ir além. Ah, pastor, por quê? Porque quanto mais alto você chega, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas são transformadas. Então, não se conforme com a situação da sua família, não se conforme com a sua situação, sabe? Não se conforme em viver uma vida que você não possa dar um conforto para o seu filho. Então, olha lá. Aí ele diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, vírgula, mas transformai-vos. Ele está dizendo assim, ó, existe um poder que em nós opera. Ele está dizendo assim, ó, mas transformai. Ele está dizendo para você se transformar. Como é que você transforma o mundo? Quando você se transforma. Olha só, Paulo está dizendo que você tem que transformar o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele está dizendo para você transformar o mundo. Mas como você vai transformar o mundo se você não foi transformado? Como que você vai querer que uma pessoa, vai orientar uma pessoa a deixar de assistir pornografia se você assiste? Como é que você vai dizer para uma pessoa para ela se esforçar se você não se esforça? Você não pode mandar a pessoa fazer algo que você não faz. Então, quando é que você transforma o mundo? Quando você se transforma primeiro. Como? Pela renovação
do vosso entendimento. Na minha versão, está dizendo, pela renovação da vossa mente. Quando aqui muda, tudo aqui fora muda. Enquanto a sua mente não muda, ela mente para você. A sua mente mente. Ela mente o tempo inteiro. Mente, ela mente. Ela o tempo inteiro vai dizer para você, você não pode fazer isso. Você não tem condições. Você não tem dinheiro para isso. Você não tem recursos para isso. Ela vai dizer, quantas pessoas tentaram e não conseguiram. O tempo inteiro ela vai dizer. Quando você quer viver algo que ela não experimentou, ela vai dizer que você não é capaz. Ela vai dizer que você não pode fazer. Então a tua mente mente para você. Quando é que você transforma a tua mente? Lembra da reflexão filosófica? É quando você pergunta para ela, por que não? Por que não se eu tenho a mente de Cristo? Paulo disse que você tem a mente de Cristo. Então você diz para sua mente, vem cá, quem está falando isso não é a mente de Cristo. Quem está falando isso é a minha mente humana, minha mente carnal. Agora, a mente de Cristo não. A mente de Cristo diz que Deus é poderoso para me levar muito mais além daquilo que eu possa pedir ou imaginar, segundo o poder que nos opera. Então, Paulo está falando da mente de Cristo ativada em você, que pode te levar, meu amigo, aonde você quiser. Aonde você quiser. A Bíblia não diz? A Bíblia não diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu? A Bíblia não fala? Então vamos continuar aqui, vírgula, mas, esse mais é lindo aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, aqui tem algumas palavras aqui que eu quero destacar. Primeira palavra, deixa eu até circular aqui, porque eu vou falar sobre 3 palavras aqui. Olha só. Primeira é o mais. O mais. Mais transformáveis. Esse mais aqui, eu quero colocar no sentido de quantidade. De quantidade. Mais. Deus é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Com IS. Muito mais. Além daquilo que você possa pedir ou imaginar. Rei Davi. Vamos falar aqui rapidinho sobre o rei Davi, porque quando a gente fala sobre imaginação, tem que usar Davi. Eu não vou falar aqui, porque eu vou falar no vídeo onde eu gravei o primeiro vídeo. No primeiro vídeo que eu gravei, eu falei sobre Davi e eu vou falar isso em outro vídeo. Mas olha só, Davi, a vida dele foi marcada pelo mais de Deus. Por quê? Porque Davi, eu anotei aqui, Davi era o menor da sua casa, mas ele se tornou maior. Davi, ele era o rejeitado, mas ele se tornou o mais amado. Davi era pastor de ovelha, mas se tornou rei de Israel. Então entenda uma coisa aqui. Davi era pastor de ovelhas. Estava lá no campo, meu amigo, lá no campo, no campo. Aí Samuel foi na casa dele ungir um dos filhos de Jessé a rei. Quando chegou lá, os 7 irmãos de Davi estavam lá. E aí Samuel chegou e falou, olha, você não tem mais filhos? Porque passou por todos, nenhum deles. Deus falou que ele falou, tem o menor, tem o caçula. Você vê, olha como Davi era rejeitado. Por que é que Davi era rejeitado? Davi era rejeitado, e aqui eu vou te falar sobre o que alguns teólogos acreditam, que Davi era um filho de um outro casamento. Acho que eu saí do alinhamento aqui. Davi era filho, que eles acreditam, ele não era filho da mesma mãe dos 7 filhos de Jessé. Então é como se Jessé tivesse deitado com uma outra mulher, e aí nasceu Davi. E Davi era quem? Davi era ruivo. E Davi foi o 8º irmão. Então, você ter um filho homem já era top, era um troféuzão naquela época. Você ter 7 filhos homem era uma família perfeita. Perfeita. Então Jessé estava tentando mostrar para Samuel, que era o juiz, o profeta e o sacerdote da época, tentando mostrar para ele que ele tinha uma família perfeita. Lembra que eu falei aqui
do princípio da vulnerabilidade? Você tem que mostrar quem você é de verdade. Então Davi era rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo pai, porque ele foi um filho fora do primeiro casamento de Jessé, e os irmãos não gostavam dele. Por que não gostavam? Porque o meu pai, o pai da minha mãe, se deitou com uma outra mulher e nasceu você. Então ele era ruivo. E ruivo é o quê? Quem era Adão? Adão, se você for ver, ele veio do barro, então ele era vermelho. Você entende? Então vermelho, o ruivo, representava Adão. Remetia ao pecado, remetia ao aquele que tirou nosso direito de viver dentro do jardim, de ter relacionamento face a face com Deus. Então Davi era completamente rejeitado, não recebeu o direito de se assentar à mesa com Samuel para ver se ele poderia ser ou não. O pai dele falou assim: não tem como ser esse moleque, deixa ele lá, senão ele vai estragar aqui a perfeição da minha família. Então pensa num garoto rejeitado. Aí um dia ele foi levar comida para os irmãos. Quando chegou lá para levar comida para os irmãos que estavam na guerra, ele foi lá, viu Saul, viu Golias e decidiu lutar com Golias. E você vê que Davi, ele não tinha idade. Por que ele não estava listado no exército de Israel? Primeiro, que o pai, acredito que nem isso queria que o filho fizesse, se tornasse um soldado. Não, você vai cuidar de ovelha. E o que era cuidar de ovelha? Era um trabalho doméstico. Davi realizava um trabalho doméstico. E aí, Davi, quando chega no arraial, ele tinha menos de 20 anos. Então ele não podia lutar aquela guerra porque ele não tinha idade, ele não estava alistado no exército. Só que ele vai lutar. Porque tem gente que só faz se tiver patente. Tem gente que não precisa ter patente. Não precisa ser diácono para trocar a lâmpada da igreja, não precisa ser diácono para lavar o banheiro da igreja. Ele vai lá e faz. Porque ele não precisa ter patente para fazer. Sabe? Ele faz porque foi chamado, não porque alguém o consagrou. Não porque alguém deu uma carteira para ele dizendo que ele é alguma coisa. Então Davi chegou lá e lutou. Então, mesmo não tendo idade, ele fez o que só poderia fazer com 20 anos. Porque quando você é fiel, Deus te coloca onde você não poderia estar. Então Davi chegou lá, olhou o gigante e falou: eu vou lutar com esse gigante. Eu luto com ele. Olha que moleque ousado. Era pastor de ovelhas, mas se tornou um soldado naquele momento e saiu do anonimato. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha muitas crenças limitantes. O que você está falando, Elvis? Mesmo sendo, mesmo sendo o cara que a gente considera, né, que a Bíblia considera como Jesus, filho de Davi, porque Jesus veio da linhagem de Davi, e depois você vai entender quando eu falar aqui sobre renovo. Davi, ele permitiu o vínculo social cíclico, como eu falei aqui no início, afetar a sua vida. Porque você tem uma tendência a reproduzir aquilo que o seu pai foi. Você tem uma tendência a reproduzir. Então você tem a tendência a ser como seu pai foi. Você entende? Aí a pessoa vai falar assim: isso é maldição hereditária? Estou falando de maldição hereditária, porque Davi era um cara segundo o coração de Deus, ele reproduziu o que o seu pai foi. Por quê? Davi era o cara segundo o coração de Deus, era um cara adorador, amava estar na igreja, cara guerreiro, que Deus deu tantas vitórias. Mas o que Davi fez? Davi poderia ter a mulher que ele quisesse. Ele foi querer a mulher que era casada. Se deitou com a mulher casada, mandou matar o marido da mulher, botar ele na frente da batalha para ele morrer. E aí, Davi, ele foi um guerreiro, um general, um cara extraordinário, um reizão. Pensa, foi um reizaço. Você sabe disso. Mas a família dele foi completamente desgraçada. Pensa numa família que deu errado, é a família de Davi. Pensa num troço de maluco de você ter vergonha. Por quê? Porque Davi se deixou reproduzir aquilo que o teu pai foi. O pai, Davi, foi filho de um relacionamento fora do casamento. É o que todo mundo entende, né? Não posso afirmar, mas pelo que Davi fez, pelo conhecimento que a gente tem da psicologia, da terapia, a gente entende que Davi só está reproduzindo aquilo que o pai dele foi. Então, você vê, um filho de Davi tinha desejo por uma meia-irmã. Olha a confusão. O cara não era filho, não era irmão da mesma mãe. Que Davi saiu pegando geral. Aí
O filho vai lá, queria se deitar com a irmã. Um dia ele pegou a irmã, estuprou a irmã. A irmã saiu na rua que nem uma louca, porque foi estuprada. O filho Davi amava a minha irmã dele. Quando ele teve relação com ela, quando terminou, ele sentiu nojo dela. E aí acabou com a honra dela. O que Davi fez com seu filho? Nada. Ele fez o quê? Ele não fez nada. Não fez absolutamente nada. Por que Davi não fez nada? Porque Davi está pensando assim, que exemplo que eu tenho para dar? Eu vou falar o que do meu filho? Se eu, se eu tive relação com a mulher, mandei matar o marido dela? Davi, ele era exemplo em tudo, só não era exemplo como pai, só não era exemplo como um chefe de família. E aí, Davi não fez nada. O filho dele, Absalão, ficou irado. Falou, meu pai não vai fazer nada? Meu pai não vai falar nada? Davi nem sentou com o irmão dele para falar o que aconteceu, por que você fez isso, você é louco, você é maluco, fez nada. Absalão ficou endemoniado, falou assim, não vai fazer nada não? Não. Foi lá e matou o irmão. Matou o irmão. O que Davi fez com Absalão? Nada. Absalão falou, esse cara não vai vir falar comigo não? Esse cara não vai vir conversar comigo não? Ele não vai mandar vir aqui me prender, me dar uma coça? Não, não fez nada. Aí agora Absalão quer tomar o reino do pai, porque acha que o pai não tem, que o pai não merece estar sentado no trono onde ele está sentado. Então Davi, em relação ao reino, ele foi o governador, ele foi o governante, ele pilotou o reino, ele pilotou o seu povo, ele pilotou a nação. Mas quando se trata da sua família, Davi foi um passageiro, ele não foi um piloto. A família dele completamente desgraçada. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer aqui? Você precisa quebrar esse vínculo social cíclico que você tem, ou que você herdou da tua família. Tem que quebrar isso. Não importa se o seu pai e sua mãe se separou, se seu avô se separou. O que você precisa entender é o seguinte, olha só. Ah, Elvis, mas meu pai nunca foi um pai para mim. Ele não foi um pai para você porque provavelmente o pai dele não foi o pai para ele. Cara, durante o dia, graças a Deus, eu tenho o privilégio de passar a maior parte do meu dia com a minha família. Então eu saio de casa quando eu vou pregar. E aí eu saio 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas, então eu almoço com minha família. Então eu por dia, eu falo para minha filha que eu a amo mais de 100 vezes. Filha, papai ama. Ela tá lá no quarto, eu tô na sala, eu falo, filha, ela fala o quê? Ela já sabe. Papai ama, ela fala, eu também. Aí tem hora que ela fala, papai, eu falo, oi, ela fala, sua filha te ama. Aí eu falo, papai também. Aí ela, te amo muito grande. Eu falo, amo maior. Ela fala, do tamanho do universo. Eu falo, do tamanho de todos os planetas. E fico brincando com ela. Então, por quê? Porque meu pai sempre me deu muito amor. Minha mãe sempre me deu muito amor. Muito, 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 muito amor. Sabe o que desde criança até hoje, você pode se escandalizar, mas para mim isso é natural. Sabe o que até hoje eu faço? Eu chego na casa dos meus pais, eu vou no meu pai e dou um estalinho na boca do meu pai, porque desde criança a gente fez isso. Eu vou na minha mãe, beijo na boca da minha mãe. Minha irmã, beijo. No meu irmão, sempre dava beijo na boca. Só não dou agora porque meu irmão já partiu, tá na glória com o Senhor. Você pode achar que isso, dá beijo na boca, dá estalinho na boca do pai. Gente, é um carinho. Se eu pudesse, eu entrava dentro do meu pai, eu mergulhava, agarrava ele. Porque é muito amor. Porque meu pai sempre me deu muito amor. É o que eu estou te falando. Meu pai sempre teve limitações financeiras, sempre teve, mas você vê, por hoje, por eu jogar por terra essas crenças limitantes, através de ferramentas, através da renovação do entendimento, hoje eu ajudo meu pai. Você entende? Então hoje eu ajudo meus pais. Por quê? Porque eu já rompi essa ideia de que eu só tenho que ter pro básico, só tenho que ter pro necessário. Não, hoje eu moro num condomínio que é um clube condomínio que tem mais de 30 itens na área de lazer. Isso aqui ainda não é nada. Eu quero ir para a cobertura. Eu moro no térreo, mas eu quero morar na cobertura. Quero morar lá em cima. Já falei, eu vou morar na cobertura desse condomínio. Você está entendendo? Então, olha só. Aí ele continua dizendo assim, ó. Só para você entender, eu não vou conseguir aqui falar sobre o tema Aproveite a Queda. Não vou. Vai ter que ser no vídeo de amanhã. Amanhã é sábado, mas eu vou acordar cedo de novo, vou gravar e vou colocar um vídeo. E então domingo não vai ter vídeo porque
tem Santa Ceia e a correria não vai me permitir. E também eu prego lá em Campo Grande. Então, olha só. Senão vai ficar um vídeo aqui de mais de 2 horas. Vai ficar cansativo, né? Então eu vou deixar o tema Aproveite a Queda para amanhã. Então eu vou botar Aproveite a Queda primeira parte, aproveite a Queda segunda parte. Então deixa eu só finalizar aqui. Na segunda parte você vai entender que Davi ele não se curou nesse sentido porque ele não entendeu o círculo do erro, que é uma teoria que eu criei, que amanhã eu vou compartilhar com vocês. Olha só, aí ele diz assim, ó, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovação aqui? A renovação aqui não é um sentimento, porque você acha que a tua mente vai mudar quando você sentir um renovo. Porque você fala assim, você chega na igreja e fala assim, estou precisando de um renovo, estou precisando ser renovado. Está errado. Isso não existe. Não existe você ser renovado por conta de um sentimento. Sabe por quê? Porque o renovo não é um sentimento. O renovo é uma pessoa. Então, quando é que você transforma a sua mentalidade? Não é quando você sente um arrepio, sente uma glória e fala, eita, fui renovado. Porque senão você fala assim, ó, eu fui renovado no monte, eu fui renovado na campanha, eu fui renovado sei lá, na vigília, eu fui renovado na consagração. Aí depois você se desrenova, aí depois você tem que renovar de novo, porque você acha que o renovo é um sentimento, e o renovo não é um sentimento, o renovo é uma pessoa. A Bíblia diz em Isaías 11:11, diz assim, ó, da raiz de Jessé virá o renovo. Olha isso, da raiz de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. E Davi, Jesus, filho de Davi. Jesus veio de Davi. Então, Jessé gerou Davi, Davi gerou Jesus. Então, quem é esse renovo que viria da raiz de Jessé? Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus, ele é uma pessoa. O renovo é uma pessoa. Essa pessoa, que é o renovo, mora, vive e habita dentro de você. Essa pessoa que é o renovo, entregou a mente dele para você. Então não tem como, no mínimo, você deixar de viver uma vida extraordinária. Não tem o porquê de, no mínimo, você viver uma vida extraordinária, porque esse renovo mora dentro de você. Você não vai esperar sentir um arrepio para você mudar a sua vida, para você viver o extraordinário, para você destravar a tua mente, para você entender que o Senhor, ele quer que você viva uma vida financeira extraordinária. Por quê? Porque porque se você viver uma vida financeiramente extraordinária, você vai impactar outras pessoas. Se você viver uma vida extraordinária, você vai se tornar especialista em uma área. E se você se tornar especialista em uma área, você vai impactar a vida de pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou impactando a sua vida. Se você não sair desse vídeo e você não entender que Deus está te mostrando uma direção, que Deus está te dando um destino, que Deus está apontando para você um caminho para você sair da inércia, para você sair da condição que você está e tomar uma decisão, que eu vou falar isso, decisões mudam condições. Mas olha a minha condição, mas olha o que eu estou vivendo. Mas não tem como eu sair disso aqui. A minha família, todo mundo divorciou. A minha família, ninguém fez faculdade. A minha, ninguém terminou o segundo grau, meu amigo. E só para você entender, quarta-feira agora, eu recebi um convite para dar aula numa faculdade, meu amigo. Você tem noção? Um cara que repetiu a alfa 3 vezes, um cara que era completamente travado em falar em público, hoje eu subi no altar da minha sede, falei para 6.500 pessoas com o pastor Silas do meu lado. Aí você pensa assim, nossa, você é o cara, então. Não sou o cara. Simplesmente, Jesus, que é o renovo, entrou dentro de mim e me deu a mente dele. Falou, toma aqui a minha mente. Aquilo que você pedir ou imaginar, eu vou te levar muito mais além. Então não tem a ver comigo, tem a ver com a graça de Deus em mim. Tem a ver com a transformação do meu entendimento.
Através de quê? De um sentimento? Não. Através de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, meu amigo, não tem como a sua vida não mudar. Não tem como. Talvez a tua vida não mudou até aqui porque você nunca teve um mentor, porque você nunca teve ninguém que te falou o que eu estou te falando aqui. Então, o que é um mentor? Mentor é alguém que vai te orientar, que vai dar destino para a tua vida, que vai mostrar o caminho, que vai mostrar para você que você é capaz, que é possível. E aí, talvez esse mentor não precisa ser alguém que está perto de você. Não precisa ser alguém que é da tua igreja, não precisa ser alguém que é da tua família, não precisa ser alguém que você tem acesso. Eu posso ser o seu mentor. Eu estou sendo mentor para você aqui. Você entende? Eu já tive vários mentores que eu nunca conheci na vida. O John Bevere, por exemplo, é um mentor que eu tive, que eu já li muita coisa dele, ainda falta ler muita coisa, mas é um mentor. Pega alguém que você se espelha, que você acha que pode influenciar na tua vida e lê tudo que ele tem, meu amigo. Come tudo que essa pessoa tem. Então, no período que você passar comigo aqui, na série de vídeos que eu vou gravar, ou seja, vai ser um destravar para a tua vida. Eu estou sendo um mentor para você. Então, esse vídeo aqui não é nada mais, nada menos do que uma mentoria. E você vai viver uma vida extraordinária. Você vai deixar de ser passageiro da sua história para se tornar o piloto. E você vai voar muito alto. E você vai chegar muito longe. Então, por que é que eu estou aqui investindo tempo da minha vida, entregando tudo? Eu vou entregar absolutamente tudo que eu sei. Tudo. Eu vou parar de gravar vídeo quando? Quando terminar tudo que eu sei? Não. Se eu quiser, eu gravo vídeo todos os dias até eu morrer. Porque todo dia eu leio, todo dia eu pesquiso, todo dia eu busco conhecimento, todo dia eu leio, todo dia eu estou caçando, eu estou caçando. Então, todos os dias eu tenho que falar, porque todo dia eu consumo, todo dia eu busco. Você entende? Então, por que é que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? Porque eu entendo que eu sou piloto de uma aeronave. E nessa aeronave, você é meu passageiro. Então eu vou te tirar do ponto A e vou te levar para o ponto B. Eu vou pegar você e vou levar você para o seu destino. E quando você chegar nesse destino, o que vai acontecer? Você vai estar pronto para pegar uma aeronave, colocar pessoas dentro e levar pessoas do ponto A ao ponto B. Então, todas as pessoas que você levar do ponto A ao ponto B, eu vou receber galardão em cima disso. Eita, que é forte. Gente, eu tô sem freio. Eu tô sem freio. Tô sem freio para o reino. E, gente, o que eu estou fazendo aqui, como eu sempre digo, é pelo rei e pelo reino. Então, no reino de Deus, eu estou sem freio. Eu só vou parar quando tiver que pousar com você no seu destino. Quando a gente tiver 155 horas de teoria, como diz minha avó, você já vai estar pronto para entrar numa aeronave e começar a pilotar. Só que você vai sair de passageiro e vai se tornar um copiloto. Então agora quem é você? Você é um passageiro, você é meu passageiro. Então eu estou te preparando para você se tornar o meu copiloto. Então depois de 155 horas de voo, você vai sentar do meu lado. Não estou dizendo que a teoria aqui vai durar 155 horas de voo, não é isso, tá? Você vai sentar do meu lado e aí eu vou decolar, vou mostrar você, olha só, você vai puxar aqui, você vai apertar esse botão e tal, vamos seguir na pista e decolamos. Decolou, pum. Aí eu vou falar para você, ó, agora pega aí, porque tem 2 lugares para pilotar. Segura aí, pum. Vou passar o comando para você, pum, passei o comando e você vai pilotar. E você vai começar a fazer horas de voo, porque para você sentar no lugar do piloto, primeiro você tem que ser um copiloto. Aí você vai, pilota, tal, eu vou te orientando, vou te falando e tal. O que você tem que fazer agora? Você aprendeu na teoria. Então faz, e tal, e aperta o botão, e não sei o que, e pereré, tarará. E aí a gente simula um defeito na aeronave, simula um defeito para ver se ele vai ser capaz de identificar rápido. Porque tem situações na aviação, quando você está pilotando, que quando você sinalizou que tem um defeito em alguma parte da aeronave, você tem ali, às vezes, segundos para você resolver. Então é coisa rápida, tem que raciocinar rápido. Então a gente simula algumas coisas para ver se a pessoa vai raciocinar no momento de estresse, de decisões, e pum, e beleza. Tá pronto, tá pronto. Tem a quantidade de horas de voo necessária? Tem. Agora passa aqui, agora você vai controlar essa aeronave. Quando você estiver pronto para controlar essa aeronave,
Agora você vai colocar pessoas aí dentro e vai transformar essas pessoas no seu copiloto. Você vai mentorear essas pessoas. E depois essas pessoas vão virar pilotos. E, meu, a gente vai fazer um estrago no inferno. A gente vai mudar a vida de pessoas, de famílias. Por que é que eu resolvi falar, preparar a sua trajetória até o casamento? Porque, gente, não sei se você já percebeu, quem é espiritual está percebendo, como é que existe uma força demoníaca para destruir as famílias. Por que que o diabo quer destruir as famílias de tudo que é jeito? De tudo que é jeito. Porque Deus ele formou Adão e Eva. Ele formou Adão e Eva do pó. E aí Deus falou assim para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. Deus está dizendo assim, ó, eu formei Adão e Eva. Mas quem vai formar Caim, Abel, Sete? Quem vai formar os próximos seres humanos são vocês. Então vocês irão continuar aquilo que eu comecei. Então, o que o diabo quer fazer? Ele quer destruir as famílias. Ele quer jogar por terra o poder da paternidade. Então, se o pai é um péssimo pai para o seu filho tem tudo para reproduzir isso. Então, o pai gerou um filho doente, o filho vai se casar e vai gerar filhos doentes, e assim sucessivamente. Então, eu vou falar no vídeo de amanhã, eu vou falar sobre o retorno para casa, o retorno para o seu lar. Talvez você nunca ouviu o seu pai de falar eu te amo. E eu vou ensinar para você como fazer o seu pai dizer eu te amo. E quando você ouvir isso pela primeira vez, como vai ser libertador. Se deixar aqui até choro, até me emociono. Como que isso vai ser libertador e como isso vai destravar a sua vida. Como isso vai te colocar em um outro nível, em um outro patamar. Então, quando é que sua vida começa a funcionar? Quando você se conserta com a tua família de origem. Quando você se conserta com a tua casa. Ah, mas meu pai faleceu e ele faleceu eu odiando ele, ele me odiando. Eu vou te dar ferramentas para você se livrar desse sentimento, para você destravar nesse sentido. Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque se deixar, meu amigo, se deixar eu vou falar aqui até amanhã, porque conteúdo para falar aqui não falta não, meu amigo. Graças a Deus. Então, acho que esse vídeo aqui já fez sentido, né? Já tem 1 hora e 22 minutos. E para subir para o YouTube é complicado, gente. É complicado. Ontem demorou a beça para subir. Lembra que eu iniciei falando aqui? Eu vou subir o vídeo para o YouTube. Porque o YouTube está no céu para eu subir? Sabe? É o homem querendo voltar para o céu. É o homem querendo ir para as alturas. Sabe? Ontem eu fiz um stories falando sobre isso. O homem, ele inventou o avião, certo? Inventou o avião. E como se não bastasse, o homem inventou um foguete, uma nave espacial para ir para a Lua. Aí você fica perguntando por que o homem gasta trilhões, bilhões, sei lá, não sei nem quanto de dinheiro é isso, para o homem pisar na Lua. Pisei na Lua. E aí, meu amigo? Pisei na Lua. Por que o homem investe tanto dinheiro? Tem um cara aí que é um multimilionário, sei lá que o cara é, meu amigo. O cara está criando uma empresa. O cara tem uma empresa que vai levar as pessoas para o espaço. Você paga lá, quero fazer uma viagem. Agora as pessoas não vão fazer mais uma viagem para tal lugar, para o Caribe, para não sei aonde, para Fernando de Noronha, não. O cara vai para o espaço. Eu vou pagar para fazer uma viagem. Para onde? Para o espaço. Quero passar minhas férias no espaço. Por quê, meu amigo? Porque o homem, ele é atraído para o céu. O homem, ele foi gerado no céu. Então isso não é nada mais, nada menos do homem tentando voltar para onde ele veio. Você entende? Então agora as suas fotos e seus vídeos ficam na nuvem. Que nuvem? Que nuvem é essa? Você entende? Então, se você quiser entender melhor sobre isso que eu estou falando aqui nesse finalzinho, você precisa ler, você precisa assistir o episódio número 1, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Elvis, qual é a tarefa de hoje? Hoje eu não vou te dar tarefa, porque a tarefa não estava nesse vídeo, a tarefa estava no vídeo de amanhã. Então não adianta eu te dar a tarefa de um vídeo que eu não falei, de um conteúdo que eu não citei. Mas aí, para não ficar sem atividade, eu queria que você fizesse aí um resumo do que você entendeu aqui. Vamos ver se você está comprometido mesmo com isso que eu, com
se você está tão comprometido como eu estou, vamos fazer o seguinte, faz um resumo do vídeo de hoje. Ah, não precisa ser você não precisa assistir de novo o vídeo para você pegar e sair fazendo. Não precisa. Se você quiser assistir de novo, glória a Deus, isso é melhor ainda. Porque como eu falei aqui, você lê o livro, marca tudo, depois volta, lê de novo, pega as partes que você marcou, faz um resumo de tudo que você marcou, que você achou interessante, que você achou que é importante para você entender a questão da escatologia ou a questão do nicho ou do subnicho que você escolheu. Pega esse vídeo, se você quiser assistir de novo, vai lá, dá pausa e faz aí um resumo, ou faz um resumo agora de tudo que eu falei aqui, do que você lembrou. Faz um resumo, escreve no papel, tira uma foto, põe no seu stories aí e me marca que eu vou repostar. Aí você me marca e bota lá, Caixa Preta 155, que eu vou repostar o seu stories para ver se você está comprometido mesmo. Ah, Elza, eu faço o quê? Sei lá, escreve uma frase, ou escreve 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Vamos começar a exercitar a escrita. Valeu, gente? Então, Deus te abençoe. Tô sem freio no reino. Estou sem freio no reino. Tamo junto pelo rei, pelo reino. Obrigado. Tamo junto sempre. Valeu? Deus te abençoe. Tamo junto pelo rei e pelo reino. Não me canso de dizer isso. Valeu.